Glória a Deus, aleluia. Estamos na versão em português da nossa campanha de jejum e oração. Existe na Argentina uma unidade das igrejas através do movimento Argentina Oramos por Você. E hoje eu queria transmitir, enquanto eu me junto a esse jejum e oração pela Argentina, eu senti no coração de poder estar fazendo também essa campanha de oração pelo Brasil, tá bom? Então, você que está me ouvindo, você pode se somar em qualquer uma das transmissões que eu vou estar compartilhando durante esses 40 dias de jejum e oração. Nós vamos estar intercedendo pelo Brasil, nós vamos estar seguindo a leitura de Céus Abertos, amém? Não sei se dá para ver direitinho. Céus Abertos, 40 dias de jejum e oração e renovação pessoal. Amém? Então, para isso, já vou estar lendo o conteúdo. Amém? Hoje eu vou compartilhar também a introdução do livro. E para que você possa estar ficando por dentro, você ficar conectado com o que está acontecendo ou com o que vai acontecer, aquilo que a gente vai estar compartilhando. Ano passado foi ano de eleições aqui no Brasil, mas hoje, esse ano, 2023, é ano de eleições lá na Argentina, né? Então, a gente está, assim, na sequência. E por isso que a introdução tem a ver com as eleições. Mas eu achei muito interessante poder compartilhar, até porque nós iniciamos um estudo juntos da Igreja Madura, né? Da Igreja, a Igreja e a Política. E eu vou estar anexando essas transmissões a esse seriado, para que nós possamos dar continuidade a esse estudo. Amém? Então, 2023 está caracterizado por um ano eleitoral. Seguramente haverá muitas outras coisas memoráveis, mas o processo eleitoral ocupa uma boa parte da atenção do povo quando ele acontece. Então, demanda de cada cristão um alto grau de responsabilidade. Em um sistema democrático como o que vivemos na América, a liberdade de poder escolher a quem a gente quer que governe, né? Os governantes para administrar o país não é apenas um privilégio, mas também um dever. Como cidadãos cristãos, com um compromisso prioritário pelo reino de Deus, não devemos esquecer que esta cidadania celestial nos impõe o maior grau de cuidado à nossa cidadania terrenal. Em outras palavras, devemos cumprir com o nosso dever cidadão do voto, não apesar da nossa fé, porém por causa dela. Longe de escapar e eludir essa responsabilidade, apresentando desculpas como uma espiritualidade falsa, uma escatologia escapista, né? Ou, ou uma ou uma situação culposa, é parte da nossa missão. Como seguidores de Cristo, escolher as autoridades da nossa nação, fazendo dessa escolha da melhor forma possível. Para isso, a nossa oração intercessora deve ser dobrada. Por um lado, nós devemos orar por nós mesmos. É muito importante que eu falava isso no ano passado, que nós venhamos orar pelas nossas próprias vidas, para nos conectarmos mais com o Senhor e para que Ele venha nos dar direção. Amém? Então, orar pelas nossas próprias vidas, para que o Espírito Santo nos oriente e enquanto quem eu vou escolher para cada função do governo. Se é
verdade que Deus ordena às autoridades públicas, então precisamos perguntar para Ele. Precisamos pedir para o Senhor nos mostrar quais são aqueles que Ele mesmo já dispôs, escolheu, para que melhor possam desenvolver essas funções. Se nós vamos pagar os impostos para que o país possa contar com os recursos necessários, de modo que a prosperidade não seja privilégio só de alguns, mas uma bênção para toda a nação, é importante que nós venhamos escolher as pessoas corretas, pessoas honestas e que saibam muito bem como administrar esses recursos. Por isso devemos orar pelas autoridades que o nosso voto designa, pelas autoridades que o voto popular designa. Roguemos ao Senhor que sejam pessoas que mereçam nosso respeito e que possamos honrar. Se é o nosso dever não nos opor a elas, porque estão ao serviço de Deus para nosso bem e para impartir justiça e castigar o malfeitor, então convém que as pessoas que votemos sejam dignas de tal alta responsabilidade diante de Deus e da cidadania. Estes 40 dias de oração e jejum e de renovação pessoal nos oferecem a oportunidade de fazer desses motivos a nossa oração diária. Enquanto em comunhão com Cristo e cheios do Espírito Santo, procuramos conhecer a sua vontade para levar a cabo essa missão com obediência e com grande alegria. No dia desse 9 de outubro, quer dizer, no último dia destes 40 dias de jejum, oração e renovação pessoal, às 12 horas, cada filho e filha de Deus, jovem e ancião, sem importar o tempo de crença, o tempo de peregrinação que tenha, em cada canto do país, estará orando pela nação. Então, vamos deter toda atividade para ler em voz alta, unânimes juntos, a oração da bênção sobre a nação. Então, por favor, agenda essa data, dia 19 de outubro. Amém? As metáforas bíblicas. De capa a capa, a Bíblia está cheia de metáforas, cujo objetivo principal é nos ensinar grandes verdades e nos mostrar como aplicá-las. Essas metáforas são, possivelmente, os passagens bíblicos que mais recordamos e que nos resultam mais atrativos. Também são úteis para entender a transição que devemos fazer desde a fé que sustentamos ao compromisso da ação em que devemos nos involucrar. Uma metáfora é uma figura de linguagem que tem como base alguma semelhança entre dois objetos ou feitos, e que se usa para caracterizar a um com o que é próprio do outro. Quando Jesus disse, eu sou a vide verdadeira, ele se identifica com aquilo que era próprio e essencial da vide como planta. O mesmo aconteceu quando identificou seus discípulos como os galhos da vide. Ou seja, os estava caracterizando com o que é próprio delas. Para a correta interpretação desta metáfora, é necessário perguntar primeiro o que é que caracteriza a vide e os seus galhos? Qual é a relação vital que existe entre ambas as duas? Na resposta a essas perguntas, tem a explicação da metáfora. Para que serve a vide? Para comunicar sávia e vida aos seus galhos, a fim de que estas produzam uvas. Em um sentido espiritual, isto é o que Jesus queria significar para os seus discípulos. Ele era a vide, é quem comunica sávia e vida e forças aos seus galhos, os discípulos,
que estão intimamente ligados a ele, a fim de que levem o fruto que ele pretende. A vide está em estreito contato vital com os galhos. O Senhor, como uma vide sadia e vital, verdadeira, comunica vida e força aos seus discípulos, que se mantêm em um estreito relacionamento pessoal com ele, para que eles levem o fruto. O significado dessa figura retórica está, pois, nas respostas a este tipo de perguntas. Esta é a forma de interpretar outras muitas figuras retóricas e metáforas que aparecem com frequência na Bíblia, como, por exemplo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, e vocês são a luz sal e luz, edifício de Deus, etc. Nestes 40 dias de oração, jejum e renovação pessoal, vamos refletir, semana tras semana, em algumas metáforas bíblicas que podem nos ajudar a entender melhor como vitalizar a nossa fé em Cristo e como nos mover para um compromisso ativo em seu reino. Somos herdeiros de uma nobre tradição de testemunho evangélico nas nações, que já tem mais de 2 séculos. Mas cada geração de crentes deve renovar o seu compromisso de proclamar a sua autoridade com poder a outros o evangelho que temos recebido. Em tempos tão complicados como os que nós estamos vivendo no nosso país, nas nossas nações, nós precisamos, mais do que nunca, ser cheios do Espírito Santo de Deus, empoderados nele, por ele, anunciar a sua mensagem e as maravilhas de Deus ao nosso povo e às nações. As metáforas que temos escolhido surgem do texto bíblico, mas temos ordenado elas tematicamente em função do seu particular ensino e desafio para nós hoje. Assim, então, nós vamos considerar as 6 semanas desse jejum na seguinte sequência. A primeira semana, 6 céus abertos. A segunda semana, montes de influência. A terceira semana, a igreja apostólica. A quarta semana, a igreja particular. A quinta semana é o modelo de Jesus. E a sexta semana, ação conjunta. Então, nós vamos iniciar essa primeira semana, hoje, dia 10 de setembro de 2023, amém? E a introdução, a primeira semana, debaixo da metáfora de céus abertos, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Lembrando que, se por acaso você entrou depois, se você vê essa gravação depois, o mais importante que você possa fazer, amém? Então, você pode trazer esse jejum, esse período de jejum, de consagração, de renovação pessoal para a tua vida. No momento que você receber essa gravação, ela vai ficar registrada, guardada no seriado da Igreja e a Política. E então, você poderá, na hora que Deus te direcionar, que você assistir, para você iniciar o seu jejum e você poder estar realizando esse processo de consagração. Amém? Assim diz a palavra, então, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 56. É muito conhecida por muitos cristãos a frase, céus abertos. Mas nem todos compreendem bem a riqueza desta metáfora bíblica que está registrada tanto no Antigo Testamento como no Novo. O vocábulo céu, além da sua conotação com um espaço infinito sobre a terra,
é entendido biblicamente como um lugar da morada de Deus e dos anjos, dos seres celestiais. Então, com o qualificativo abertos, a expressão indica o acesso direto à presença de Deus e a recepção das suas bênçãos. Neste sentido, então, seus abertos nos fala da soberania do Criador e do seu desejo de se comunicar e prover para o ser humano. O que esta metáfora nos ensina é que a nossa fé está colocada em um Deus soberano que reina desde o céu sobre toda a realidade criada. Mas este Deus se revela e comunica conosco, não apenas para que exercitemos a fé nele, mas também para que possamos colocá-la em ação com o poder e a autoridade que nos foi dada por meio do seu Santo Espírito para agir no seu nome na terra. É nesta primeira semana vamos explorar esta metáfora bíblica e procurar extrair todo o seu ensino e valor para nós hoje. Oraremos então sobre o que vamos descobrir e agir, e vamos agir em conformidade com isso no poder do Espírito Santo. Dia 1, então, nós vamos dar início ao nosso estudo e vamos concluir essa transmissão orando em função do que vamos receber. Setembro 10. O que são os seus abertos? Dia 1 dos nossos 40 dias de jejum. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos e pregoar o ano aceitável do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. A verdade ou a realidade que sofremos todos os dias parece nos dar evidências contundentes de que vivemos debaixo de céus nublados e fechados, com nuvens escuras que anunciam tormentas ferozes. Tal parece como que, em lugar de céus abertos, nós vivemos debaixo de um céu de bronze. Na verdade, esta não é a primeira vez que a humanidade se encontra em uma situação assim. A maldição que assotou, que castigou o povo do Senhor na antiguidade, foi: sobre a tua cabeça o céu será como bronze. E a razão dessa declaração foi o que a desobediência do povo de Deus e o esquecimento da sua vontade revelada tinham colocado sobre a sua fidelidade e obediência, tinham se colocado por cima da fidelidade do povo e da obediência com respeito a Deus. Nesse sentido que hoje é que podemos falar de uma nação maldita. Pelo menos se avaliarmos a situação à luz desta passagem, as declarações são terríveis. Maldito serás na cidade, maldito no campo, maldito serás na cesta e na tua mesa de amassar, maldito serão o fruto do teu ventre, as suas colheitas, os cabritos, os terneiros. Malditos serão os teus rebanhos, maldito serás no lar e maldito no caminho.
Mesmo assim, a palavra inspirada e registrada, nós sabemos que essa não é a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Ele quer que, em meio às circunstâncias mais difíceis, nós possamos viver os céus abertos. Que sobre nós não tenha nuvens de tormenta, porém que o Espírito do Senhor possa nos ungir e nos enviar e nos usar na manifestação do seu reino. A metáfora dos céus abertos, à luz da passagem de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, nos fala de um derramamento maravilhoso do Espírito Santo, que potencia o nosso testemunho no Evangelho, para poder anunciar as boas novas aos pobres. É isso que a palavra declara. Nos dá autoridade sobre as hostes demoníacas, proclamar liberdade aos cativos e colocar em liberdade aos oprimidos. E nos permite sarar aos doentes, dar vista aos cegos. É neste sentido que os 12 primeiros e os 72 seguintes cumpriram com o mandato de Jesus. Eles serviram ao Senhor debaixo de céus abertos e cumpriram a missão encomendada. A igreja temprana soube imitar, a igreja primitiva soube imitar o cumprimento do mandato do Senhor. E também estes cristãos conseguiram experimentar os céus abertos. Muitos crentes, muitos, bem intencionados, mas errados ou equivocados, consideram que os céus abertos para que Deus derrame múltiplas bênçãos sobre seus filhos e filhas, consideram que já estão abertos para que o Senhor derrame múltiplas bênçãos. Tem muitos que pensam que isto tem a ver com a prosperidade material, a satisfação emocional, a paz interior e a liberdade de toda sorte de conflitos. Porém, à luz do que nós já comentamos, os seus deixam de ser de bronze quando obedecemos ao Senhor e fazemos em tudo a sua vontade. Passam a ser céus abertos quando somos de bênção para outros. Farei de ti uma nação grande e te abençoarei. Te farei famoso, conhecido o teu nome e serás uma bênção. Gênesis 12, versículo 2. Assim, então, é que o Espírito do Senhor está sobre nós. Céus abertos. Quando, como Jesus, estamos prontos para cumprir com a missão e somos bênção para outros, a saúde, o consolo e a liberdade que se prometem não são para nosso consumo egoísta, porém, para que anunciemos essas coisas, para proclamar e para pregoar a todos os que nos rodeiam, que todavia, que ainda vivem debaixo de céus de bronze e pisam a terra como se fosse de ferro. Deuteronômio 28, 23b. Para que se produza esta conversão ou transformação celestial de um céu de bronze para um céu aberto, nós precisamos de muita oração e jejum. Essa é a verdade. Nós devemos renunciar ao egoísmo que nos tem feito enfrascar na unção do Espírito para consumo próprio. Devemos pedir perdão por reter as boas novas do Evangelho e não compartilhá-las com os perdidos. Devemos deixar de ser escravos das nossas instituições e projetos humanos para servir com total liberdade o Espírito de Deus no reino de Deus. Nós devemos nos converter em apóstolos da esperança
sem cair em utopias e escapismos espiritualoides. Em definitiva, a melhor forma de dissolver o céu de bronze que pesa sobre nossas cabeças e sobre nossa sociedade é nos colocarmos debaixo da unção do Espírito Santo antes de iniciar alguma ação no nome do Senhor. Uma vez cheios dele, façamos com poder e autoridade o que nos vem à mão, porque nós precisamos agir debaixo de céus abertos. É desse jeito que nós damos início ao nosso jejum, ao nosso tempo de consagração, a nossa busca da renovação espiritual na presença de Deus. É desse jeito que nós entramos na nossa primeira semana na procura dos céus abertos sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação. A minha oração hoje é que Deus possa te conduzir para que você possa ser um canal de bênção sobre a cidade, sobre o bairro onde você está, para que através da tua vida, através da tua consagração, você possa estar se somando a nós, se juntando a nós, para que juntos possamos abrir os céus sobre a nação. Estamos vivendo tempos difíceis, a igreja está sendo ameaçada, nós estamos sendo ameaçados como filhos de Deus, mas quando é que isso não foi realizado em toda a história da igreja? O próprio Jesus foi perseguido, mas mesmo na morte, ele a venceu. Ele simplesmente, através desse sacrifício, nos tornou nele mais do que vencedores em Cristo Jesus. Às vezes nós, por falta de entendimento, não identificamos as vitórias do Senhor na nossa vida. No ano passado, quando a gente passou pelo período de eleições, depois da advertência que o Senhor tinha me dado naquela missão, depois do segundo tempo, né? Depois do resultado, na verdade, muitas mensagens me perguntando, pastor, e agora o quê? Agora o que que nós vamos fazer? Agora o que que nós perdemos? Não, meu filho. Você se consagrou mesmo. Você orou, você clamou pela tua nação. Você pagou o preço mesmo. Você fez o que tinha que fazer. Você ouviu, procurou saber o que Deus queria que você fizesse. Você perguntou para Deus qual era o posicionamento que você devia assumir diante das eleições. Se você fez tudo isso, então você ganhou. Você nunca perdeu. A gente nunca perde quando a gente faz a vontade de Deus. A gente perde quando a gente solta a mão de Deus, porque Deus não nos solta. É a gente que solta a mão de Deus. Quando a gente perde a visão, quando a gente se deixa distrair pelo inimigo, quando a gente se deixa abalar, quando a gente volta a se deixar oprimir, quando a gente cede e volta a se tornar escravo, tendo experimentado a liberdade na presença dele. A verdadeira liberdade é a presença dele. Então, quando nós experimentamos a verdadeira liberdade, mesmo na prisão, nós sabemos que o nosso libertador habita em nós. O nosso Salvador, ele habita em nós, ele está aqui, a liberdade está em nós. Então, não existe prisão para aqueles que conhecem a verdadeira liberdade. Todo esse processo, ele nos preparou para o céu. Cada experiência, cada desafio, cada vez que você escolhe fazer a vontade de Deus, você está mais capacitado e mais pronto, mais perto para você poder entrar no céu. Quando você traz o céu aqui na terra, e você se torna um instrumento na mão de Deus, você entende o propósito de Deus na tua vida, você está mais preparado, está mais capacitado, está mais pertinho para morar no céu. Nós somos peregrinos nessa terra. E a verdade, o que nós vamos apresentar diante de Deus são as nossas mãos, as nossas obras. Deus vai perguntar o que que nós fizemos a partir de que nós conhecemos a verdade. Ele vai nos perguntar, ele vai nos pedir o fruto das nossas mãos. Ele vai perguntar ao respeito disso. Então, se você errou, se você vacilou, se você pecou, simplesmente corre aos braços do Senhor
se arrependa de todo o coração e permita Deus transformar a tua vida. Esses 40 dias de jejum são uma proposta a gente conhecer mais a glória de Deus e a gente receber a revelação do Senhor. Pode ter certeza que não há sacrifício que nós podamos fazer nesse intuito, com esse objetivo, que Deus deixe passar batido. Jamais, jamais. E tudo vai trazer crescimento, entendimento, maturidade, experiência, fortaleza. Deus vai agregar na tua vida tudo o que você precisa para você perseverar, para você não se deixar enganar. A palavra nos adverte, aquele que pensa que está de pé, que se cuide para não cair. Ela também nos adverte ao respeito de que muitos serão enganados, confundidos, ainda aqueles que conhecem a verdade. Então, quando a gente corre o risco de ser enganado o tempo todo, quando a gente começa a se afastar, a torcer a nossa caminhada, que é uma linha reta, quando a gente começa a ceder ao mundo, a tomar a forma do mundo, quando a gente para de ouvir a voz de Deus, nós estamos correndo risco de ser enganados. Nós estamos abrindo brechas para que o inimigo venha nos cercar, nos confundir, nos enganar. Então, simplesmente entenda que Deus, ele nos deu acesso livre à presença dele. Nós precisamos apenas reconhecer isso na nossa vida e buscar a face do Senhor cada dia na nossa vida. Que Deus te abençoe nesses 40 dias de jejum, que Deus te abençoe através dessa palavra, que Deus toque o teu coração, Ele possa cativar a tua mente, que Ele possa transformar a tua mente, você possa viver o sobrenatural no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te exaltar, te bendizer. Nós queremos te pedir para que essa mensagem venha a ser guardada, Senhor, tatuada no nosso coração, na nossa mente, que cada palavra tua que entra em nós, que é ouvida pelos nossos ouvidos, que nós lemos e vemos com os nossos olhos, seja impregnada em nós, para que ela, no momento certo, ela possa sair pelas nossas bocas, porque a tua palavra diz que aquilo que está no coração é o que sai pela nossa boca. Nós precisamos falar palavras de vida eterna, nós precisamos anunciar as boas novas de salvação, nós precisamos agir para que esse poder e essa autoridade que o Senhor nos deu, ela venha a ser ativado em nós e através de nós. Nós queremos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Então, venha nos moldar durante esses 40 dias de jejum, de consagração, de leitura da Tua palavra, de unidade, papai, que nós possamos ser moldados por Ti. Espírito Santo tenha liberdade na nossa vida e através da nossa vida, para estar tocando outras vidas, que nós possamos somar mais pessoas neste período de consagração, que possamos viver isso em verdade, que nós possamos viver o sobrenatural na Tua presença, que os nossos olhos sejam abertos para Te ver, para ver a Tua glória, papai, que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a Tua voz, e que o nosso entendimento seja transformado, transforma a nossa mente, Pai, para que nós possamos, Senhor, viver, experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade na nossa vida, para que nós possamos nos tornar verdadeiros instrumentos nas Tuas mãos. Eu te peço almas, papai, nos ajuda a chegar àqueles que estão perdidos, nos ajuda a somar, a simplesmente cumprir o nosso propósito nessa terra, que nós possamos levar a liberdade aos cativos, que nós possamos dar vista aos cegos através do poder da Tua palavra e no Teu santo nome. Em um nome de Jesus, que os céus sejam abertos sobre nós, para que nós possamos viver a Tua glória e ser canais de bênção, sal e luz nessa terra, em um nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. A gente se vê amanhã, no dia 2 do nosso jejum, céus abertos sobre o povo de Deus. Amém.